Hoje o nosso entrevistado é o doutor Eduardo Paixão, cardiologista do Hospital Santa Joana, que vai falar conosco sobre prevenção das doenças cardiológicas. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem. Eduardo, quais são os principais fatores de risco para as doenças do coração? Bom, os clássicos fatores de risco já são bem conhecidos: diabetes, tabagismo, obesidade, hipertensão, colesterol elevado. Esse basicamente responde por mais de 80% dos principais fatores de risco que interferem nas doenças cardiovasculares. E as principais doenças do coração, quais são? Bom, a doença que mais mata o ser humano continua a ser as doenças cardiovasculares. Então, se a gente tiver de apostar de que a gente vai morrer, provavelmente vai morrer ou de um infarto ou de um AVC. Então, nas doenças cardiovasculares, vamos dizer que tem desfechos graves, por exemplo, a doença coronária é a doença principal. E aí esses fatores de risco interferem diretamente nisso, acelerando esse processo aterosclerótico que pode, em parte, estar associado ao próprio processo de envelhecimento do ser humano. Então, a gente hoje tem permitido controlar esse fator de risco e a expectativa de vida do ser humano tem chegado à década dos 80 com certa facilidade por interferir nesses fatores. E uma boa qualidade. Uma boa qualidade de vida também. Hoje, com o avanço da medicina diagnóstica, é possível se tratar com muito mais sucesso? É possível se tratar com mais sucesso, é possível detectar a doença numa fase ainda subclínica, ou seja, antes de manifestar sintomas. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou a médico muito, eu não vou a um cardiologista, quem procura acha. Eu acho isso um erro, porque quem procura acha a solução. Então, sem quem fazer prevenção, diagnóstico mais precoce das doenças, você pode interferir no curso da doença. Então, a cardiologia hoje é uma área que se beneficiou muito da tecnologia dos últimos 20 ou 30 anos e é possível detectar muita doença numa fase ainda subclínica, que é o grande ponto. Não esperar ter manifestações para você daí tomar providência. Porque a primeira manifestação de uma doença cardiovascular pode ser morte súbita. Então você não pode ficar esperando ter sintoma. Cada vez tem se tido mais morte súbita com uma idade precoce ou não? Não, tem mudado. A mortalidade assim, precoce por morte súbita normalmente são doenças que são difíceis de diagnosticar, são doenças estruturais do coração mais graves. Mas se a gente considerar, vamos falar assim, doença cardiovascular, doença aterosclerótica, doença coronariana, isso tem permitido mais cedo diagnosticar, tratar, mudança do estilo de vida que tem ocorrido muito, as pessoas com hábitos saudáveis, hoje é mais comum de você encontrar um indivíduo fazendo exercício, fazendo esporte, tendo uma dieta um pouco mais equilibrada. Isso tem modificado e tem permitido que as pessoas cheguem a uma idade maior com mais qualidade de vida. O indivíduo que morre jovem por morte súbita, normalmente tem alguma doença estrutural cardíaca grave. Mas seria de ordem genética, não? Ordem genética ou adquirida, como doenças valvulares, eventualmente como a febre reumática, que ainda é um problema no nosso meio, que atinge as válvulas e aí pode trazer danos. Esses atletas que morrem subitamente, normalmente tem alguma doença estrutural que não se fez o diagnóstico. Muitas são genéticas ou, vamos dizer, congênitas, né? Porque às vezes acontece um atleta desse que, normalmente para jogar num clube de futebol, que é onde eu vi ultimamente alguma reportagem a respeito disso, se faz uma bateria enorme de exame e o cara passa no infantil, no juvenil, depois quando chega lá no adulto, aí aparece um problema desse tipo. O exercício vamos dizer, de alto desempenho, ele acarreta uma série de modificações na estrutura do coração. E certamente isso influencia no surgimento de alguma coisa muito latente ou uma coisa ainda muito, vamos dizer, incipiente, que não foi diagnosticado, não foi possível fazer o diagnóstico. Com esse alto desempenho, isso pode precipitar sintomas que antes não era possível de identificar. Então, às vezes, o indivíduo já tinha uma predisposição, alguma condição que era subclínica e que, quando ele passou a ser um atleta de alto desempenho, isso tornou-se, vamos dizer, clínico, ou seja, aparente. Como é que se previne as doenças do coração? Bom, primeira coisa, procure Dr. Zerbini, que foi um grande cirurgião no Brasil, dizer que o resultado da cirurgia dele dependia de duas coisas, do seu sapato e do seu garfo. Então, um bom hábito alimentar e uma boa atividade física já modifica definitivamente. Então, quando a gente vê um indivíduo sedentário, barrigudo, normalmente ele vai ter algum
ele vai ter alguma coisa que vai precipitar problema ali na frente. Então, as doenças cardíacas não surgem na véspera, elas surgem 10, 20, 30 anos antes. Então, o indivíduo obeso, sedentário, certamente ele tem... é muito comum, às vezes, você ver um obeso e dizer, olha, meus exames são uma maravilha. Mas não existe obeso sadio. O fato de ser obeso já é uma doença. Então, as pessoas entendem isso como uma coisa natural. Não, eu estou obeso, mas meus exames são ótimos. É uma bomba ali. É uma bomba que vai lhe dando na frente. Então, você tem de identificar, nessa fase, a mudança do estilo de vida. Então, acho que a maior epidemia hoje em andamento no mundo, eu acho que é a obesidade. Cada vez mais a gente está vendo pessoas obesas em todas as faixas etárias e isso é um problema no longo prazo. Eduardo, quem quiser marcar uma consulta com você, vai fazer como? Vai ligar para onde? Como Bom, é que faz para eu lhe faço achar? parte da Unicardio, que é a Unidade de Cardiologia de Pernambuco, que fica atrás do Hospital Memorial São José, chama Rua Mário Domingos, número 86. O telefone é o 3423-1262. Eu atendo regularmente no consultório. Será um prazer poder ajudar a quem precisar. Nós agradecemos a sua participação e pedimos ao nosso telespectador que não saia daí, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de medicina estética para você.